Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal dos 1000 Futuros Cientistas. Meu nome é Luísa, eu sou professora de Química e estudante de licenciatura em Química na UFMG. Hoje vamos dar continuidade à resolução das questões de cálculos químicos. Vamos lá? Vamos para a nossa próxima questão de número 4. Em janeiro de 2018, foi encontrado em uma mina na África o quinto maior diamante, uma variedade alotrópica do carbono do mundo, pesando 900 quilates. Considerando que 1 quilate equivale a uma massa de 200 miligramas, a quantidade em mols de átomos de carbono existente nesse diamante é igual a... Nessa questão, então, ele me dá a informação do carbono em quilates. Ele me fala que foi encontrado 900 quilates de carbono diamante e que 1 quilate equivale a 200 miligramas. No final, ele quer saber qual que é o número de mols de átomos de carbono que está presente nesse diamante de 900 quilates. Então, o que tem que ser feito nessa questão? Nós temos a unidade de massa em quilates, certo? Temos que passar para a unidade de massa que possa depois ser transformada em número de mols, que é a resposta que ele quer. Vocês concordam? Então, para passar de quilates para massa que possa mudar para mols, eu tenho que passá-la para gramas. Então, eu tenho que transformar a unidade de quilates em gramas. Como que eu vou fazer isso? Usando a proporção que ele me forneceu. Já que 1 quilate equivale a 200 miligramas, então 900 quilates equivale a X. Vocês concordam? Esse X ele é igual a 180 mil miligramas. Isso daqui é a mesma coisa que 180 gramas de carbono 12, ok? Mas ele não quer saber a massa, e sim a quantidade de mols. Então, para fazer a mudança de massa em gramas para a quantidade de mols, usamos a massa molar que foi fornecida e é igual a 12 gramas por mol. Então, vamos lá. A cada 12 gramas de carbono 12, temos 1 mol. Como, na verdade, nesse diamante de 900 quilates temos 180 gramas, isso equivale a Y. Esse Y ele é igual a 180 dividido por 12. Isso daqui é igual a 15 mols. 15 mols é o mesmo que 1,5 vezes 10 a 1 mols, certo? Por isso, eu posso afirmar que a resposta é letra... Vamos voltar na questão. É letra A, 1,5 vezes 10 a 1. Agora, vamos partir para as questões do Enem. Vamos fazer 2 questões de Enems passados para trabalhar um pouco mais desse conteúdo que é os cálculos químicos. O brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Considerando-se o valor de 6 vezes 10 a 23 por mol para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida
para que uma pessoa supra suas necessidades? Nessa questão, então, temos que 500 miligramas por dia é a média de consumo dos brasileiros. Porém, ele me fala que o ideal é quando se consome o dobro. Logo, o ideal é 500 miligramas vezes 2, que isso daqui é igual a 1000 miligramas. 1000 miligramas, que é a mesma coisa que 1 grama de cálcio a ser ingerido. Mas o que ele quer saber é o número de átomos de cálcio. Então, eu tenho a informação em massa, mas ele quer a resposta em número de átomos. Logo, temos que fazer a transformação de unidade, de massa para número de átomos. Para isso, vamos ter que lembrar da proporção que estabelecemos na aula passada. 1 mol equivale à massa molar da substância, correto? E 1 mol também é a abreviação da constante de Avogadro, que ele me falou que é 6 vezes 10 a 23. Logo, eu posso afirmar que a massa molar ela é igual a 6 vezes 10 a 23 espécies químicas. E nesse caso, as espécies são os átomos. Então, para resolver essa questão, basta a gente pegar a massa molar, que é 40 gramas, isso equivale a 6 vezes 10 a 23 átomos. Se, na verdade, devemos ingerir 1 grama, então isso vai equivaler a uma quantidade Y de átomos, certo? Esse Y, ele vai ser igual a 6 vezes 10 a 23, dividido por 40. Isso daqui vai ser igual a 1,5 vezes 10 a 22 átomos. Vamos conferir a resposta? A resposta, então, 1,5 vezes 10 a 22 átomos corresponde à letra B de bola. E para finalizar, vamos fazer uma última questão do Enem, a questão número 6. E ela fala assim: aspartame é um edulcorante artificial que apresenta potencial adoçante 200 vezes maior que o açúcar comum, permitindo seu uso em pequenas quantidades. Muito usado pela indústria alimentícia, principalmente nos refrigerantes diet, tem um valor energético que corresponde a 4 calorias por grama. É contraindicado a portadores de fenilcetonúria, uma doença genética rara que provoca o acúmulo de fenilanina no organismo, causando retardo mental. O IDA, índice diário aceitável desse adoçante, é 40 mg por quilo de massa corpórea. Com base nas informações do texto, a quantidade máxima recomendada de aspartame em mol que uma pessoa de 70 kg de massa corporal pode ingerir por dia é mais próxima de... Nossa, que enunciado grande, cheio de informação! Quando for assim, tente organizar as informações e separar as informações que você precisa para fazer a questão. Nesse caso, ele me informa que o IDA desse adoçante é de 40 mg por quilo de massa corpórea. Então, vamos anotar esse dado. 40 mg por quilo de massa corpórea. Porém, ele fala que a pessoa pesa 70 quilos. Então, isso tem a ver com a massa corporal. A gente tem 40 miligramas de adoçante para 1 quilo de pessoa. Como essa pessoa pesa 70 quilos, então a massa de adoçante que ele pode usar é de 70 vezes 40. 70 vezes 40
é 2.800 miligramas de aspartame. Acabei de achar a massa que essa pessoa de 70 quilos pode ingerir de aspartame. Mas ele não quer saber a resposta em gramas, ele quer saber a resposta em mols. Então temos que fazer uma mudança de unidade. Essa mudança de unidade que temos que fazer é de massa para mols. Qual que é o mecanismo que vamos precisar usar para fazer essa mudança? O mecanismo é usar a massa molar, que ele me forneceu nessa questão. Vamos ver? Ele me fala que a massa molar do aspartame é 294 gramas por mol. Ou seja, a cada 1 mol de aspartame temos uma massa de 294 gramas. Então, 294 gramas de aspartame equivale a 1 mol. Nesse caso, temos 2.800 miligramas, que equivale a 2,8 gramas de aspartame. Logo, isso vai corresponder a uma quantidade de mols Y. Esse Y ele vai ser igual a 0,0095 mols. 0,0095 mols. Que a gente pode também escrever como sendo 1, 2, 3. 9,5 vezes 10 a menos 3 mols de aspartame. Vamos para o enunciado para a gente achar a resposta? Olhando as nossas opções, a letra B é a correta. 9,5 vezes 10 a menos 3 mols de aspartame. Beleza? Então, vamos fazer um resuminho do que a gente viu aqui? Nós temos 3 unidades químicas: mol, massa e número de átomos, que também pode ser número de espécies químicas, certo? Porque posso falar de átomos, de moléculas, de números de elétrons e assim por diante. Para fazer a transformação de mol para massa, eu vou multiplicar o número de mols pela massa molar. Agora, para fazer a transformação contrária, de número de massa para número de mols, o que eu faço é dividir a massa pela massa molar. Agora, para passar de mol para número de átomos, eu multiplico pela constante de Avogadro, 6 vezes 10 a 23. O inverso, de átomos para mol, eu tenho que dividir pela constante de Avogadro. Dividir por 6 vezes 10 a 23. Agora, se a questão vai envolver número de átomos, número de espécies químicas com massa, temos que lembrar que a proporção é de massa molar equivale a 6 vezes 10 a 23. Ok? Espero que tenham entendido. Um super beijo, muito obrigada e tchauzinho!